sistema brasileiro, posto dessa forma, é uma espécie de corpo político simbólico, figura como um inimigo do golpe de 2016 e do combinar de suas forças nos dias que correm, quanto ao governo federal constituir por suposta legitimidade das urnas. Tal fato se deve a uma conjunção de fatores e ganha relevo com a denúncia feita pela equipe de Aquários no Festival de Cannes, no mesmo ano, e o perfil persecutório dos golpistas de agir deliberadamente contra as esferas que eles identificam como abrigo de inimigos, nós aqui, entre eles. Educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos. O filme Aquários encarnou momentaneamente uma resposta ao golpe que se perpetrava no momento. A obra foi tomada mais pelo ato dos seus representantes no festival do que por suas forças internas, digamos assim. O acerramento dos polos de representação política e institucional dentro de uma ordem policial constituída, que é essa divisão que o Rancière faz, criou de imediato e antes de uma possível apreciação, quer dizer, ele estava anunciando lá em Cannes e aqui a coisa já estava toda, o acolhimento já estava estabelecido. Então, antes de uma possível apreciação, rejeições e acolhimentos apaixonados já estavam colocados. É possível traçar elos dos agenciamentos da obra no contexto em que ela aparece, quer dizer, já no próprio curso, mesmo que seja a produção anterior, obviamente. Não me parece haver dúvida que sim, a dimensão da violência mobilizada para a ruptura das regras estabelecidas do jogo político institucional remete a um posto obscuro de constituição do país, cujo tecido social aparente parecia esconder a disjunção e a avidez das linhas que o formam. No caso de Aquários, a avidez e impessoalidade da especulação imobiliária apagando traços de afeto e memória que insistem na cor como lugar. Se fôssemos adentrar a obra, poderíamos avaliar, principalmente a partir dos traços e trajetória da personagem principal, sua dissonância com os padrões mais recorrentes de caracterização e representação social do seu tipo. Vou usar essa palavra para pegar ela, a personagem como seu tipo, digamos assim. E com isso possibilita a criação de encontros e circunstâncias que abrem dissensos das ordens tacitamente ou não estabelecidas de nossa esfera de convívio e partilha. Podemos pensar o golpe enquanto fato com data, personagens principais, fatos associados em graus diferentes de importância em seu desfecho. Podemos pensá-lo através de seus viés jurídicos, historicamente contextualizados, através das especificidades da formação do país e do desenrolar de sua história violenta, de golpes, roubos, insurreições, chacinas consentidas. A dimensão de tal violência, como dito logo acima, expõe de forma vertiginosa que há nesse corpo gentil e tensões inconciliáveis até então, que rompem com força contra pilares fundamentais de certo padrão ético da vida em comum. Nas reverberações do corpo social multifacetado, todo tipo de sintoma eclode. Do distúrbio psíquico crescente nas ruas, à violência física contra mulheres, negros, nordestinos, indígenas. E há, obviamente, também a eclosão de formas de resistência, nas várias esferas e entre muitos dos grupos que são literalmente alvo desse levante. Uma das narrativas proeminentes sobre o golpe de 2016 é a retomada do protagonismo político institucional do homem branco, rico, heterossexual. O protótipo do opressor, que subjuga e achata a sociedade brasileira a seus interesses diretos, por meio de uma farsa jurídica parlamentar que tenta solapar a ascensão da diversidade de novos personagens que agora ocupam esferas de representação, debate e poderes sociais. Falo, obviamente, de negros, mulheres, nordestinos, indígenas, homossexuais, transexuais. Desse ponto de análise, fazendo as devidas ressalvas aos limites desse esquema narrativo panorâmico, pode-se mesmo pensar no entendimento da política, segundo Rancière, na irrupção de ordens estabelecidas e redesenho dos lugares conformados da atuação comum. Política e polícia se retroalimentam enquanto esferas do comum em suas múltiplas dimensões, dentre elas o entrelaçamento entre política, polícia e estética. A contraposição do homem branco à diversidade é de um didatismo exemplar. Se fizermos um recorte a partir dessa categorização, podemos olhar para muitos filmes anteriores ao golpe que expõem esse impasse. Claro, o golpe não inaugura esse conflito, ele o atualiza ao passo que retrocede ou tenta retroceder a configurações sociais passadas.
É como se a memória de um arranjo policial pretensamente superado irrompesse a cena de novos arranjos sociais, incitados por forças políticas, do dissenso que aponta para a desnaturalização das ordens antes vigentes. Como falar do cinema, então, relacionado ao pop? Nossa intenção aqui não é identificar os atos políticos cinematográficos restringidos à obra que o aborda enquanto temática direta. O próprio Aquarius já figura nesse cenário, mesmo que sua produção e filmagem sejam anteriores. E filmes como É Uma Vez no Brasil e Bacurau estão embebidos no contexto que se instaura a partir desse corte. Bacurau, inclusive, segundo um de seus diretores, parte do roteiro escrito anteriormente, o que também tornaria frágil uma categorização não precisa. Mas faça essa provocação a partir de impressões e dados que orbitam na dinâmica do conflito instaurado pelo Fábio Borba, que incide, inclusive, na censura de obras já feitas e de projetos a realizar. Lembro aqui do filme Marighella, do Wagner Moura, que teve sua estreia cancelada recentemente, o ato vago da Federal intercalar a situação do filme. Partindo do nosso objeto de análise, os comentários, digamos, essas obras cinematográficas, colocadas sob o entendimento do regime estético das artes, o Rancière faz a distinção entre o impossível caráter político das obras, que não estão atreladas ao teor do seu discurso ou das suas estratégias em propiciar uma ação direta e decorrente da experiência sugerida. Alguém atribui um caráter pedagógico poético. O autor valora o caráter político, a postura de obras que estabelecem uma ruptura entre seus arranjos e o espectador. Uma não indução da compreensão ou ato a partir de estímulos calculados. A política da obra ou ato do artista estariam em se inserir na partilha comum enquanto forma de produzir novos agentes de visibilidade, novas formas do visível e do pensável. Como diz Angela Marx, ela tem um artigo fenomenal sobre a política da imagem Rancière. As imagens, segundo Rancière, não se configuram como políticas pelo teor da mensagem que carregam, nem muito menos por sua eficácia conscientizadora. Em vez disso, as imagens são políticas na medida em que podem devolver o dissenso e a ruptura a paisagens homogêneas de concordância geral e associamento. Como pensar essas obras a partir desse entendimento? Está ou não no regime estético que desapontaria obras nesse contexto específico? Quais formas de composição audiovisual apontariam para o caráter estético? Longe aqui de atribuir uma gramática do fazer cinematográfico, mas pensar esse caráter é pensar em formas, necessariamente. Tomemos o filme, Democracia em Vertigem, que não considerei claramente na proposta, né? Percebo da parte de impulsor da obra dois aspectos principais. Um, por compartilhar o discurso que ela desenvolve no filme, e o segundo, pela forma de se colocar como personagem encarnada desse discurso. Um eu assumido e aparente, como se vê raramente em filmes documentários, considerado aqui não o consumo especializado. Bom, há uma argumentação clara de entendimento de uma suposta pessoa sobre o fato. Falo suposta porque o eu de Petra oscila entre ser ela mesma e um artifício narrativo do tipo Watson, certo? Para Sherlock Holmes. Há uma condução clara e eficiente do espectador para as descobertas e análises quase pueris da diretora. Ao mesmo tempo, se colocar em perspectiva, expondo as contradições da própria família no contexto do combate político e institucional, é também um mecanismo que desloca as formas de abordagem de um documentário padrão, digamos assim. Acredito que boa parte dos seus espectadores nunca viram um filme de Agnes Varda ou Andrés Marquel. Possivelmente viram um filme documentário em primeira pessoa pela primeira vez. E mesmo achando que essa forma de apresentação se descaracteriza em certa medida no filme de Petra, justamente por esse eu suscitar leituras bastante compartilhadas e por vezes ter um bom caráter na estruturação narrativa, acho que esse é um dado positivo. Né? São encruzilhadas, gosto e não gosto de uma mesma coisa. No contexto em que se insere, o filme de Petra reforça posturas já estabelecidas, assume um dos polos do embate e cria estratégias de condução do espectador. Há uma clara pedagogia. Mas me pergunto até que ponto o fato desse elitismo suposto em relação à parte do público do filme não instaura também um estranhamento interessante. Estou falando de duas instâncias dessa relação, né? De como a obra se posiciona, digamos internamente, né, de suas estratégias e um suposto contexto de apreciação.
O processo também, a meu ver, nos coloca algumas encruzilhadas. O filho de Maria Augusta Ramos segue o ético do cinema direto, também presente em suas obras anteriores. Não se atribua valores de isenção, parcialidade, né? Nossos amigos jornalistas gostam de sustentar. Mas a estruturação de um discurso, no caso desse método de composição, digamos, se torna mais sutil, menos perceptiva nesse caso. Em suas 2 horas, acompanhamos a aridez do processo de impeachment, intercalado com cartelas informativas de cada etapa do momento. Momento de bastidores das sessões, com assento para o bloco de defesa do PT e lideranças aliadas. Não sei se ela não teve acesso, não tinha essa informação, se ela buscou conviver mais com Janaína, talvez para o filme, assumindo essa unidade. Mas no filme não há. Então a gente acompanha os bastidores da defesa, né, e os processos que foram públicos e largamente difundidos. Há um dado interessante da fala da diretora em uma entrevista em que ela afirma que o filme é uma denúncia do golpe. E sua forma de articulação não induz aparentemente a isso. Seria talvez pela percepção de que expor os acontecimentos organizados em sua cronologia já fosse suficiente para evidenciar seus vícios. Me faz lembrar Tito de Folhas, do Weisman, né, que foi inclusive censurado durante muitos anos. Difícil pensar em um dissenso numa obra que acompanha o desenrolar de um processo político institucional muito marcado, né, contrapondo as 2 representações que encamparam em espaços definidos dessa batalha. Mesmo que tenhamos acesso a bastidores, isso não me parece ter uma força de ruptura de padrões, dado inclusive pelo perfil de performance política e institucional das personagens nas circunstâncias mostradas. Uma continuidade do processo. Né? Muitas vezes, inclusive, eu acho que eles acentuam um pouco essa performance, justamente porque tem uma câmera ali, né? O liberta, o momento, enfim. Não quero com isso atribuir nenhum demérito ao filme. Considero necessário como parte de um conjunto de ações de resistência às violências referidas pela ação de golpe dessa intenção. A discussão não passa por desabonar o filme, da sua importância. Bastante distinto, vai dar bem, então. Bastante distinto das experiências desses 2 filmes é Uma Vez Brasília. Aqui gostaria de trazer a abordagem também para quem fala, além do como fala. Não que não pudéssemos considerar esses aspectos nos outros comentários, mas aqui ganha relevo o fato da obra Vídeo Coletivo, da cidade de Ceilândia, que traz em suas obras questões relativas à construção de visibilidade e formas de representação comumente viabilizadas, segregadas ou estigmatizadas a grupos de periferia. As obras de Adilei Queiroz, com alguns dos nomes retratos, criam de forma aguda e inventiva mecanismos de expor como as estruturas estabelecidas ou as conformações sociais do espaço comum atuam para suprimir a expressão e presença das periferias, entendida aqui de um modo mais abrangente. Grupos que são colocados à margem das instâncias de poder, deliberativo e de forma própria. Uma Vez Brasília, especificamente, acentua o mecanismo de composição presente na Mosaico da África, criando um choque de estéticas que abrem a obra a diversas possibilidades de apreciação e leitura. A paródia ao fundilismo histórico de narrativas cinematográficas, a partir de elementos do próprio lugar, gera uma dissonância acerca dos mecanismos de construção dessas visibilidades e expõe a partir delas as formas nada sutis de interdição presentes na arena de quem e de como se faz cinema e político no Brasil. O filme é uma desconstrução acentuada de padrões cinematográficos comuns. Os hiatos de uma narrativa que não está preocupada em encadear claramente suas funções, a caracterização de personagens e de lugares e a forma de inserir, a forma de inserção de dados da realidade atual, através de áudio da sessão do processo de impeachment e da posse do presidente, que se beneficia da trama, dentro de um universo de uma ficcionalidade que expõe suas entranhas pela caricatura. E isso combina uma obra que estabelece uma distância bem marcada quanto ao que seria uma pedagogia contra a golpista. No início do filme, inclusive, há a interrupção de uma fala de Dilma em sua defesa feita no Senado pelo viajante intergaláctico, que tinha notado isso aqui depois disso, e é qual? Para passar uma mensagem de rádio. O lugar em que estão, no plural, o compasso do carro, está devastado. Vemos apenas chamas e ouvimos ele dizer que não é o Congresso Nacional, possivelmente seu alvo.
O corte na fala de Dilma cria também um corte na possível filiação direta a um dos polos do embate, que a gente remete, né, muito sutilmente, não tão sutilmente, mas está no corpo do filme, digamos assim, né, está orbitando nesse lugar que ele cria. Sim. No filme, eles combatem o estado atual desse lugar, Brasília, e combateriam mesmo a ideia desse lugar. Lembrando que a missão inicial do viajante é matar Juscelino. Mas isso não implica que se sintam representados por quem sofre mais diretamente o golpe. O protagonismo da ação é deles, mesmo que estejam tentando se situar dentro do espaço que os desnorteia. A obra se abre insólita na trajetória bastante de 3 personagens. Em suas vidas já sofreram a repressão do Estado e seguem sendo atingidos por um jogo de poder que tenta suplantar uma ação possível deles. O dissenso da lei os propõe, não apenas em Eco, mas em Brasília, que ele os propõe, não apenas nesse filme, é radical. Não há adesão a instâncias já constituídas de representação social e política vigente. É um ato de irrupção em busca de estabelecimento de um lugar, de uma fala, de uma visibilidade. O estabelecimento de uma separação entre caráter pedagógico e estético em obras cinematográficas não lhes parece estanque. Há, evidentemente, experiências que podem ser mais claramente avaliadas a partir desses valores de composição de um e de outro. Mas, assim como a irrupção do dissenso na ordem da vida em comum se coloca em relação à ordem policial dos espaços estabelecidos, acredito que é possível estabelecer esse diálogo a partir das obras, mesmo que através de um conflito inevitável. Agora eu estou me propondo apresentar um seminário sobre um documentário que se chama Camocim. O documentário, né, de um diretor francês que tem muito interesse pelo cinema pernambucano e foi para Recife estudar cinema e ficou lá. E aí surgiu esse primeiro documentário dele e eu queria falar um pouco do documentário. Na proposta da minha comunicação, eu comecei com uma abordagem. A partir do momento que eu fui me debruçando um pouco mais sobre esse filme, eu fui vendo que, enfim, existiam outros pontos de vista que eu não contemplei no resumo da comunicação. Mas, enfim, vamos lá. Palco do longa de estreia do diretor francês Quentin Delaroche, Camocim revela ao espectador o peculiar contexto eleitoral da cidade de mesmo nome. A escolha do município não é trivial, afinal de contas Camocim respira política, anunciam os personagens logo no início do filme. A cada 4 anos, as eleições abalam o pacato cotidiano do pequeno município. Trios elétricos, micaretas, jingles, competições de dança tornam os dispositivos aptos à veiculação da proposta dos candidatos. Durante esse período, a polarização entre eleitores vermelhos e azuis fica ainda mais acirrada e violenta, de maneira que os conflitos do pequeno município passam a alegorizar questões mais gerais do Brasil. Logo, que é uma citação do Rodrigo de Abreu Pinto na Cinética. Camocim parece estar simultaneamente no meio do nada e no centro de tudo. Imerso nesse degradante ambiente, a câmera só parece encontrar respiro na figura de Maiara, 23 anos, cargo eleitoral do vereador César Lucena, PMDB Azul. É através destes elementos que Delaroche nos revela um sertão pop, cujas práticas do clientelismo, mandonismo e patrimonialismo são atualizadas e, arrisco dizer, potencializada através das performances políticas de candidatos e eleitores. Que eu queria mostrar um trechinho do filme. A cidade se divide em duas, né? De 4 em 4 anos, é azul contra vermelho, né? É azul contra vermelho. E se tem outra cor, é só padrão, né? Se predomina, é azul e vermelho. E se você usar, você no azul, você usar uma roupa vermelha, é taxado. Esse dia, eu fui abraçar minha avó, que ela é do Partido Vermelho. Eu estava vestido de azul, mas ela não quis me abraçar. Ela estava vestido de azul, minha avó, ela não quis me abraçar. Para você ter a noção de como que é as coisas.
Palavrinha do amor. Siga em frente por amor, é como sim. Zeras no cenário, seu voto sim. Bote bacana. O filme, portanto, flerta com uma certa tradição documental, que almeja acompanhar momentos cruciais que antecedem feitos eleitorais. A título de exemplos são os clássicos Primary, The War Room e Entre Atos de João Moreira Salles. No entanto, Camusim distancia-se dos filmes citados, ao optar em debruçar-se na campanha de um candidato a vereador. Neste sentido, o filme estaria mais próximo de A Cidade é uma Só, de Adilei Queiroz, cujo um dos núcleos narrativos é estruturado em torno da quixotesca campanha de Dilma, que é uma expressão que a Ilana Feldman se referiu à campanha no debate dela com a Adilei. Faxineiro do plano piloto e candidato distrital pelo Partido da Correria Nacional, o PCN, completamente desamparado, Dilma encontra apoio somente nas bases mais precárias da sociedade. Não por acaso, o único espaço possível para que o PCN emerja. Sendo assim, a escolha em levar ao centro da cena um candidato a vereador no pequeno município de Camusim faz com que o espectador se depare, não com o profissionalismo da performance, orquestrada com maestria por Duda Mendonça em Entre Atos, mas com os precários esforços de Maiara, aproximando-se mais uma vez da postura de Dilma, cuja plataforma da campanha, estruturada em um jingle em ritmo de gangsta rap, implode não só Brasília dos slogans de Niemeyer e JK, mas a Brasília que figura as principais empreitadas desenvolvimentistas do país. A título de exemplo, até um paradigmática sequência da carreata do PT, quando Dildo, em suas solitárias panfletagens pelas suas estreitas da Ceilândia, depare-se com a extensa carreata de campanha da que seria a futura presidente, Dilma Rousseff. Dildo segue na contramão, que abre aspas, uma citação da Cláudia Mesquita, solitário andarilho em campanha, fecha aspas. Nessa sequência, revela-se um abismo entre a democracia representativa, sua praxis e a proposta quixotesca de Dilma. Portanto, haveria no filme de Adilei Queiroz o reconhecimento de um desejo de atuar politicamente no mundo das aparências, onde o que prevalece é a pura imagem performada, importando menos em sobrepor-se ao mundo do que agir em seu interior, de acordo com a sua própria lógica e vencer. Sendo assim, um segundo elemento se faz crucial para compreender o drama histórico escrito em Camusim, a absoluta consciência do olhar alheio, que traz à tona não apenas a publicização do candidato que busca afirmar-se enquanto ator político na cena pública, mas, sobretudo, a construção de um novo tipo de eleitor, que, imerso em refinados regimes de visibilidade, abdica do debate para consumir as performances de seus candidatos. Portanto, haveria em Camusim a constatação de que o sujeito democrático estaria ameaçado. O documentário responde a uma conjuntura política que em muito se difere da matéria histórica do Brasil de 2010, pano de fundo da Cidade é uma Só. O filme, de 2017, revela um pequeno município na zona da Mata de Pernambuco, cuja praxis política é reestruturada a partir do evento, daquilo que Christian Dunker identifica como massas digitais. Para o autor, o fenômeno das massas digitais altera o modus operandi da política nacional, ameaçando a nossa frágil experiência democrática. Segundo Dunker, o ano de 2013 seria o marco inaugural do fenômeno. A convocação para as jornadas de junho evidenciariam essa nova prática organizacional, e será em 2018, com a eleição do então candidato do PCL, Jair Bolsonaro, que ao converter seu Twitter em um performático diário oficial, confronta toda uma institucionalidade a partir da consciente opção por um regime da visibilidade, que o permitiu erguer-se enquanto mito antipetista. Demarcadas as fronteiras, enunciados os paradigmas, Camusim emerge enquanto substrato de um Brasil de 2018, onde os principais projetos da nova república fracassaram. O arranjo conciliatório lulista já não é mais possível. A dicotomia PSDB-PT, tão presente em Entre Atos, já não existe mais. A social-democracia perde espaço para uma direita ultraconservadora. O retorno dos militares no jogo político, assim como a entrada de Deus no Congresso Nacional, passam a testar a resiliência institucional de nosso país. E, por fim, o fracasso do governo Temer, enquanto última tentativa de impor um choque
neoliberal nos limites de uma democracia formal. Inserido nesse contexto, em que a temperatura política eleva-se, Camocim nos oferece o retrato de uma massa de eleitores que converte o pleito eleitoral em um espaço de disputa de performance, tornando cada vez mais frágil e perecível os esforços para a reestruturação de um sistema político, à medida em que as políticas do antagonismo e a rejeição da alteridade consolidam-se enquanto força eleitoral irresistível. Não por acaso, a estrutura formal do filme reforça essa dialética labiríntica, própria do Brasil contemporâneo. Num espaço insolúvel, o documentário nos revela não só o pequeno município cindinho, entre leitores azuis e vermelhos, mas também uma sufocante construção dramática que reforça o abismo criado pela polarização. Narrado em forma blocada, o documentário organiza-se a partir de 3 eixos. O pacato cotidiano, de Camocim, que funciona mais como imagem de transição, o registro das carreatas e a campanha de César Luciano. Em cada um destes núcleos narrativos, a fotografia e o som constroem uma mise-en-scène específica. Nas carreatas, o universo da composição é revelado ao espectador. As poluições sonora e imagética adensam o caos político que a cidade está imersa. São sequências noturnas, sem diálogos, ou entrevistas, que o espectador assiste atônito a degradante praxis política a ocupar o espaço público de maneira violenta, impositiva e alienante. Já o registro da cidade opõe-se à figuração das carreatas. São sequências silenciosas, feitas no período da manhã. As suas vazias são ocupadas apenas por alguns poucos vira-latas que vagam desorientados pelas ruas desertas. Aqui o tempo transcorre sereno. Por fim, Maiara, mulher, nordestina, negra, lésbica e politizada, é apresentada quanto única possibilidade de romper com a degradante praxis política de Camocim. É através de seu olhar que o filme estrutura-se enquanto crítica ao modus operandi da atual politicagem. Assim sendo, inscrito nessa opção formal e organizar a narrativa através da perspectiva da cabo eleitoral, estaria presente outra diferença em relação à maioria dos documentários que têm pleitos eleitorais como temática, ao passo em que nestes filmes é o olhar do candidato que norteia a cena, diferentemente de Camocim. O documentário inicia com uma sequência, onde ocorre um pequeno desentendimento entre Maiara e César. Ela queixa-se da falta de compromisso e profissionalismo dele, tornando evidente um fator crucial. Maiara estaria mais preparada para a disputa política do que o próprio candidato. No entanto, a força desse dissenso é abandonada pelo filme, e o descompasso convertido em uma questão moralizante, em que o modus operandi da política de Camocim não estaria à altura das virtudes de Maiara. Há pouco mencionei que a estrutura dramática do filme consiste em 3 núcleos narrativos. No entanto, o espaço cênico protagonizado por Maiara distancia-se dos núcleos em que a expressão política da cidade se materializa. Nunca filmados em conjunto, o universo de Maiara não habita o submundo das micaretas políticas. O registro de De La Roche nos indica uma distância intransponível entre ambos, de maneira que a ambivalência entre as esferas políticas de Maiara e Camocim é reposta constantemente pelo mecanismo de montagem. No carnaval eleitoral, um corte nos leva para a gravação do dia. Das ruas tomadas, o segundo corte nos lança de encontro a Maiara discursando bravamente no bar. Da festa pirotécnica, um novo corte nos conduz a Maiara, caminhando sozinha com uma reunião, e assim continuamente o filme estrutura sua crítica. Camocim não irá expor Maiara qualquer tipo de tensionamento. As sequências possam dar indício a um caminho contrário são pouquíssimo exploradas, como por exemplo a sequência em que ela pede voto dos transeuntes da rua, sem compromisso de apresentar a proposta de César. No entanto, a cisão entre Maiara e Camocim, em outras palavras, entre o núcleo das nobres virtudes da degradante praxis política, marca uma ambivalência que modula toda a narrativa fílmica. Não há relação possível entre ambos. Existem momentos em que o espectador acompanha a Maiara e outros referentes às micaretas políticas de Camocim. No entanto, nunca há encontro entre ambos em si. Assim sendo, a despeito de todos os esforços empreendidos pela montagem em demarcar as supostas diferenças, no final do filme nos damos conta que não houve nenhuma proposta de ação política inovadora, seja por parte da nobre Maiara ou nos histriônicos debates.
E ainda arrisco dizer que haveria um contágio daquilo que Camussim representa no distinto universo de Maiara, ou melhor, uma sobreposição de um ao outro. Ao longo da elaboração da campanha de César Lucena, muitas vezes aquilo que sobressai é o índice de comicidade sobre os esforços empreendidos por Maiara. Por uma postura absolutamente oposta daquela assumida por Artilei Queiroz, em que a precariedade inventiva converte-se em potência fabuladora, delineando uma relação imanente com o meio, aqui de La Roche esforça-se para demarcar trincheiras moralizantes, que o aparato que aparta o indivíduo do meio. Na sequência do jingle, essa ambiguidade se faz presente de forma clara. A câmera prioriza resgatar o gesto enquanto fruto dos esforços empreendidos por Maiara, amenizando o elemento cômico. O jingle consiste em uma paródia de uma canção de Michael Jackson. Assim, a possibilidade da ironia que floresce enquanto rompimento com essas representações edificantes e propagandistas não ocorre. O filme novamente demarca os contrastes e ergue sua crítica na chave moral. Diferentemente da plataforma da campanha de Dildo, cujo centro é a luta contra os efeitos perversos de um passado, Maiara parece propor uma ruptura conciliatória. Os lemas, compromisso, esperança e mudança já sinalizam para a sintomática crença na saída moral e individual, enquanto solução possível para o enfrentamento do degradante delírio coletivo que Camussim estaria imerso. Frágil e perecível, a opção moral e individual parece mobilizar o filme, desaguando em um cinema contemplativo, em nada propositivo. O filme acaba nele mesmo. Ainda que haja no registro das imagens, das micaretas carnavalescas, a expressão de uma relevante mudança de percepção em torno de acontecimentos que performam enquanto imagem, e a imagem, que ao expandir suas fronteiras, deixa de ser o único lugar possível para que elas performem. Aquilo que sobressai é a crença no esforço individual, em pleno regime capitalista e coletivo, alienado e despolitizado. É incapaz de reconhecer o voto da mudança. Logo, o filme de Camussim materializa-se, enquanto carcaça daquilo que há de mais sombrio nos tempos contemporâneos.